Olá, bom dia. Bom dia. Vamos seguir mais um domingo mensal para conversar com vocês sobre... Eu falo que o tema de hoje eu fui construindo conforme as palestras que eu fui escutando no decorrer dos domingos. Então, aquilo que foi mexendo comigo me provocou a estudar mais. E esse é o objetivo do Espiritismo. Então, todas as vezes que eu venho a uma palestra e eu não sou provocado a querer continuar estudando, eu vou precisar repensar a minha conexão com o tema e a minha sensibilidade para perceber o que o palestrante está falando. E algumas palestras mexeu muito com a minha necessidade de estudar sobre o sentimento e a sensação e a vontade de ser perfeitos. E eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre o que é perfeição hoje. Porque na maior parte das vezes alguém falou assim, o que me falta na minha perfeição? E aí muitas vezes nós vamos responder, tudo. Né? Ainda estou muito longe desse caminhar. Mas o que foi concebido para mim, historicamente, do que é ser perfeito? Então, muitas vezes nós trazemos concepções sociais do que é um ser perfeito e do que é um ser angelical. E nós já vamos começar trazendo sobre a imagem que foi construída pela imagem física de Jesus. Então, Jesus, no nosso olhar visual, é aquele homem de cabelos longos, pele clara e olhos claros. E aí nós já começamos a entender que o que nos são colocado muitas vezes do que é perfeito são padrões sociais de perfeição. E que na maior parte das vezes nós sentimos que nós não vamos alcançar. Então nós precisamos cada vez mais questionar, eu posso dizer assim, o que foi de certa forma colocado por sociedades que a gente vai pensar colonizadoras, né? Do que é o conceito de ser perfeito e de adquirir sucesso na vida. E aí, para fazer esse caminhar, nós vamos seguir aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o tema Sede Perfeitos. E nós vamos começar a trazer, eu vou trazer alguns pontos desses sede perfeitos, que é os caracteres da perfeição. Então, o que é concebido ali nesse capítulo do que é um ser a caminho da perfeição? Ou o que é um ser que se concebe cada dia mais como perfeito? E já foi falado aqui, acho que há 3 palestras atrás, que é o homem de bem, que eu costumo falar que ele é o norte para todos nós, e nós vamos falar sobre esse homem de bem que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua mais pura essência. Nós vamos falar de nós, os bons espíritas, e conceber o que de fato norteia essa fé inabalável das pessoas que frequentam o espiritismo e todas as outras religiões. Nós vamos falar da parábola do semeador e vamos trazer essa figura de Deus como um Pai que semeia em nossos corações. E quem somos nós na vida dos nossos filhos, da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a instrução dos espíritos, que vai trazer o conceito do dever. Qual que é o meu dever na Terra? E aqui eu já vou trazer os caracteres da perfeição, seguindo que ele já começa falando para mim assim: amai os vossos inimigos. Mas se ele me pede para amar os vossos inimigos, o que eu compreendo aqui? Que eu tenho inimigos. Então, se ele pede para fazermos algo, Jesus já concebe que temos algo. Então, assim, será que nenhum de nós aqui está livre de ter inimigos ou pessoas que não gostam da gente? E aí, Haroldo me traz uma sensação muito interessante, que é assim: perdoai os nossos inimigos. Não é? Agora, ninguém nunca se coloca como inimigo. Então, será que nós não precisamos de perdão? Será que somos nós sempre fazendo pelo outro? Ou nós temos que repensar também se nós não precisamos ser amados?
Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então aqui começa o nosso comportamento perante o outro. Mas eu quero muito nos colocar no lugar de receber esse amor, de receber a oração e receber atos de serviço para nós mesmos. Porque muitas vezes nós estamos fechados a receber, muitos dispostos a dar, nos colocando em alguns lugares que muitas vezes nós não alcançamos. Porque somente porque se somente amar quem vos ama, que recompensa teria nisso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com que isso mais do que os outros, não fazei o mesmo que os pagãos? Então, se eu amar somente quem me ama, eu estou fazendo igual a todo mundo. Se eu respeitar somente quem me respeita, eu estou fazendo igual a todo mundo. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. E aqui nós já começamos a palestra. Porque estudando, né, os grandes nomes do Espiritismo, eu vou pensar assim, eu não tinha entendido ainda o que é vosso Pai Celestial. Porque o vosso Pai, que é o meu Pai, é diferente de vocês. Então, o que eu concebo como perfeição de Deus? Que é diferente para cada um de nós. E muitas vezes nós entendemos Deus como um ser único, inabalável, mas na minha concepção. Então, quando Jesus se refere ao meu Pai, é no lugar de Jesus conectado com Deus. Mas quando ele fala o vosso Pai, aí eu vou ter que entender quem é Deus sobre a minha percepção. E que muitas vezes é limitada. Mas é para esse lugar que eu vou criar um ideal. E aí ele vai complementar aqui, porque Deus possui a perfeição infinita. Então eu criei um referencial de perfeição. Esse é o objetivo de Jesus para com todos nós. Quem nós vamos seguir? Quem é o referencial de vida que nós precisamos ter? E ainda eu vou refletir aqui, porque nós hoje recebemos a influência de várias pessoas como, entre aspas, pessoas que vão nos inspirar a ser pessoas melhores. Em todas as coisas, essas preposições, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, iríamos pressupor a possibilidade de atingir a perfeição absoluta ainda na Terra. E aí, é um grande equívoco pensarmos que nós, seres imperfeitos, ficássemos tão distantes ao mesmo tempo. E aí que algumas pessoas vão ter a sensação de jogar a toalha e falar, desisto, está muito longe de conseguir aqui, vou seguir a minha vida sem muito esforço, porque esse ideal que me colocaram as religiões está muito distante da minha realidade. E aí eu vou aproximar, tá? Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. E aqui nós começamos a nossa palestra. Então vamos aproximar Deus da nossa concepção mais íntima. Vamos conceber a ideia de perfeição no nosso contexto do que é possível de ser alcançado. E na verdade todos nós temos um sentimento muito comum, que é vermos pessoas em vários lugares da sociedade que nós julgamos com uma palavrinha que é muito comum hoje. Quando nós encontramos um grande líder, uma pessoa que está fazendo a diferença na sociedade ou está questionando o sistema, eu vou pensar assim, os nossos chefes, pessoas que estão aí à frente. Muitas vezes tem uma palavrinha, até um diagnóstico que todos nós colocamos para essas pessoas. Costumeiramente, se ela tem uma personalidade muito forte, o que a gente chama ela com frequência? Difícil. Difícil, poderoso, o que mais? Chata. O que mais? Egocêntrica, tá no caminho. Psicopata, chegou. Narcisista, quem falou? Narcisista. Então hoje nós estamos com um diagnóstico muito comum de sair diagnosticando todas as pessoas que se colocam no mundo como
narcisista. E aí nós vamos entender o caminho da construção dos narcisistas. O que é narcisista? É uma pessoa que olha para si, certo? Uma pessoa que, na minha visão limitada, tem uma alta segurança e todo mundo que é inferior a ela não é boa. Só que só é inferior quem não se coloca também. Então o grande problema de termos narcisistas é porque nós temos uma grande leva de pessoas que se acham incapazes, que se acham inferiores, que não reconhecem os seus movimentos de perfeição. Então nós temos muita dificuldade em lidar com pessoas líderes que se jogam na vida. E é muito mais fácil sentarmos na nossa cadeira e julgar, diagnosticar. E aí, tem uma autora que eu gosto muito, e se vocês quiserem eu posso encaminhar o livro para vocês. Quem me conhece, eu já encaminhei esse livro para várias pessoas, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Alguém já ouviu falar desse livro? Né? Esse livro, eu gosto muito dele, e ela é uma palestrante americana, ela é uma pesquisadora, e ela vai pesquisar muitos temas como vergonha, como narcisismo. Então ela vai trazer esse histórico pra gente, por que a sociedade concebe alguns lugares e nós vamos, como quase que uma leva, aceitando. Porque a gente não concebe o nosso sentimento de imperfeição. Então, para falar que eu sou imperfeito, eu preciso ter coragem. Porque no geral, quase todos nós achamos que somos perfeitos. E ela vai trazer esse sentimento que parece óbvio, mas não é. Quem acorda com a sensação que vai errar o dia inteiro? Todo mundo? Eu não. Eu acordo com a sensação que eu vou fazer o meu melhor. Quem acorda com a sensação que vai estragar a vida da pessoa que vai encontrar? Ninguém. É tanto que a gente é cheio de razão. Então nós temos uma preconcepção de comportamentos perfeitos. Então quando eu vou lá para o líder, e eu vou colocar líderes que se estão no poder, quando eu vou lá falar assim, esse líder aqui é isso, isso, isso e isso, eu preconcebo que eu sou perfeito para poder estar falando dele. Eu trago uma preconcepção que eu sento numa cadeirinha e falo assim, agora eu estou apto a avaliar. E hoje é o que nós mais fazemos. Então essa pesquisadora, a René, ela vai trazer que relata-se hoje, palavras relacionadas à solidariedade. Os pesquisadores relataram um declínio, tá? Cada vez mais, isso em decorrência das redes sociais. Tá? A pesquisa dela está associada ao uso do Facebook e algumas palavrinhas que vocês devem conhecer como haters. São pessoas que vão lá e colocam, jogam. Então, o movimento social trouxe um novo lugar a ser olhado, porque, por exemplo, essa palestra de hoje, eu aqui na minha figura, vocês jamais teriam a coragem, espero, de levantar a mão e falar, essa palestra está muito ruim. Mas, se essa palestra tivesse gravada e vocês estivessem assistindo, algumas pessoas poderiam ser impelidas a falar. Então, as redes sociais vêm nos colocando no lugar de algumas verdades da nossa imperfeição, que nós não mostramos no contato social. E aí, ele vai falar desse declínio. Eu gostei muito da palavra dela, porque vai falar ali com o ser de perfeitos, desse sentimento de caridade, o declínio das palavras solidariedade e o aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais como ódio e matar. Então, recentemente vocês devem ver constantemente nas redes sociais, até hoje, se uma mãe erra nas redes sociais, eu já vi assim, precisa matar o filho dela, coisas assim. Aí quando você vai ver o perfil da pessoa, você abre uma pessoa comum, normal, que o perfil tem filhos, tem casamento, trabalha, e aí eu preciso começar literalmente a repensar. Então, tem um livro que chama A Epidemia do Narcisismo,
que argumenta a incidência do transtorno de personalidade narcisista, mas que dobrou nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. E aí, esse olhar de que nós vamos começar a julgar, vamos começar a avaliar, e aí eu quero trazer uma outra reflexão. Estamos prontos para repensar o nosso lugar? Estamos prontos para olhar para a situação e falar assim, o que de fato é o meu caminhar? Então, quando eu pensei nesse tema, muitas vezes nós somos impelidos a tudo o que nos falta. E as mídias, o mundo e até mesmo muitos palestrantes chegam e só falam do que nos falta. Então a gente sai com uma sensação de que, peraí, onde que eu tô aqui? Onde que está o meu caminhar de perfeição? E a René, ela continua trazendo esse sentimento, que é o sentimento de escassez que nós temos. Então ela vem falar que ela colocou numa palestra que o que é a palavra escassez? É nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito o bastante, nunca ser magro o bastante, nunca ser poderoso o bastante, nunca ser bem-sucedido o bastante, nunca ser inteligente o bastante, nunca ser correto o bastante, seguro, extraordinário. E aí, a pergunta que eu faço, esse sentimento está distante de todos nós? Eu vou trazer para uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Quem dormiu bastante? Eu já começo com a escassez, entende? Então eu acordo com a sensação assim, eu não dormi o bastante. Ou eu não comi o suficiente para vir para a casa espírita. Eu não estou descansado o suficiente ou com a mente boa o suficiente para escutar um palestrante. Então é sempre com a sensação de que me falta. Então esse pensamento de não suficiência vem até nós automaticamente, antes mesmo de podermos dar conta da presença. Então eu abro qualquer meio hoje de marketing, vai falar assim, né? Por exemplo, eu vou colocar uma propaganda, né? Às vezes a propaganda está ali, passando e você está caminhando, aí aparece uma mulher caminhando e fala assim, você está com dor nas pernas? Né? Eu não tinha pensado, mas eu acho que eu tô. Então tem um remédio para você. E aí você tá, rapidamente você está vendo ali a possibilidade de comprar o remédio. Então essa sensação de que algo está nos acontecendo e perpassando o tempo inteiro é o que move hoje a sociedade. E aí, Rayane, o que nós vamos fazer com isso? Já que eu estou sendo tão instigada a ser imperfeita. E aí, tem uma frase que é o Homem na Arena, que é do Roosevelt, de 1910. Quem foi ele? É o presidente dos Estados Unidos, né? E eu gostei muito porque a René começa o livro falando a frase dele, que o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha. E o capítulo do Sede Perfeitos vai falar do nosso dever de empenhar-nos, que é a força de viver, é não passar despercebido diante da própria vida, que reconhece ou que conhece o entusiasmo das grandes paixões. E a gente tem muito medo de nos apaixonarmos, porque a gente espera chegar no amor diretamente. O amor, antes do amor vem a paixão. E a gente fala assim, apaixonar vai machucar demais. Eu quero experienciar o amor, mas eu não me permito apaixonar. E apaixonar pelas pessoas ou pelas situações que me promovem a querer estar conectado com aquilo, que entrega a uma causa digna. Isso é estar na arena da vida, é escolher algo que realmente nos move, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente.
Lindo, né? E quem somos nós na nossa arena da vida? Nós somos aqueles que sentam na cadeira e julgam que todo aquele que tenta, que se estrupica, né? Literalmente, nem uma vez estrupica, é narcisista? Ou é aquele que entra junto, que luta junto? E que muitas vezes pode ser julgado, mas ele não tem medo de errar. E eu posso dizer que hoje eu tive uma experiência, logo de manhã, vocês sabem que o Heitor não me deixa em paz no lugar de ser mãe e no lugar de prefeito. A meta era escolher a roupa de manhã. E aí eu acordei, coloquei a roupa nele, escolhi a roupa, ele, mãe, deixa eu escolher? Eu não, deixa eu escolher, eu escolho. Tá tão bonitinho quando chega na casa espírita. Eu, não, hoje eu quero escolher minha roupa. Eu fui lá e não deixei. Não deixei. E coloquei a roupinha nele. Aí eu tava escutando a palestra do Arthur, e ele chega assim, você não está sendo justa comigo. E aí eu falei, quem é justo, né? Soberanamente bom e justo é o quê? Né? Preparando a palestra, e parece que os espíritos, eles sabem, né? Aí eu falei, o que é ser justo? Justo é me escutar e entender o que eu quero. E aí, ok. Então vamos lá escolher a roupa que tu quer, mas a gente vai fazer um combinado. Metade roupa minha, metade roupa sua. Tá bom? Tudo bem. E aí me trouxe um outro ensinamento, que é a percepção diferente das coisas. Ele não enxerga cores secundárias. Então, o verde água, ele não consegue enxergar. A cor do shortinho dele é cinza pra ele. E aí ele queria escolher, aí eu falei, então tá, você vai com essa roupa, esse short, mas a sandália vai ser verde. Ele, mãe, a sandália verde não combina com esse short. Eu, lógico que combina, Heitor, é verde, é da mesma cor. Ele, mas eu vejo cinza. E aí eu entendi o que é enxergar Deus de forma diferente. É a minha percepção. E aí, na hora que ele falou, eu falei, tô pronta pra palestra, Deus. Né? Eu precisava de algo assim para entender, eu chego a arrepiar, porque são as percepções diferentes que nós vamos ter de cada situação. E que é difícil enxergar a percepção do outro. E é sobre uma cor que a gente tem que parar. Então, a percepção de perfeição de Deus para uma pessoa que muitas vezes não caminhou com as minhas pernas a minha vida é diferente, porque eu tive alguns privilégios que ela não teve. E me preocupa muito hoje começarmos a sair diagnosticando, e aí eu vou mexer num tema muito sensível, e a gente vai falar das crianças hoje, né? Hoje existe tanto uma epidemia do narcisista, mas existe uma epidemia do comportamento autista. E aí eu vou trazer uma outra reflexão. O que é padrão de comportamento? E o André me deu já uma dica de caminhar no Espiritismo, que é o Alberto Almeida, né? E eu mergulhei nas palestras dele, porque ele tem uma experiência muito próxima, né? De conviver com uma pessoa que é a esposa dele, que tem o autismo de nível de suporte, e hoje a gente já modifica. E o que a gente consegue de fato que comportamento ideal? Será que o nível de suporte 1 não é o caminhar de todos nós? Esse é o questionamento que ele faz. E a gente acha que é uma epidemia. Não! São novos espíritos nascendo, nos mostrando como olhar para a vida. Porque uma pessoa que tem comportamentos, né, se a gente for olhar o comportamento, a gente está falando, é importante entender nível de suporte. E daí não é karma, não é isso. Talvez seja essa a forma que nós vamos caminhar. Porque lá no início dos diagnósticos, vou pensar do autismo, como de vários outros diagnósticos, que é importante entendermos, o primeiro conceito dos psiquiatras, dos médicos, é que as crianças autistas tinham mães geladeiras. Você já ouviu falar dessa expressão? Os primeiros, vocês podem pesquisar historicamente, né? Isso eu estudei. Então, o primeiro conceito das crianças que tinham autismo é que aquelas mães não ensinavam aquelas crianças a terem, manifestar os sentimentos, porque ela era tão fria que ela não conseguia passar isso para as crianças. E aí foi se aperfeiçoando a ciência, mas infelizmente esses
estereótipos colocados pela ciência ficou gravado na nossa cabeça. De que o comportamento autista, né, o de níveis, são pessoas que não têm contato e na verdade têm muito contato, muito mais do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque ele não tem contato com aquilo que não é verdadeiramente importante. Então nós ficamos olhando pequenos detalhes do comportamento do outro e nos impactando profundamente por aquilo que nos falta. Então quando eu olho, por exemplo, um adulto autista, porque hoje nós vamos começar a perceber que não tiveram, né, essa avaliação, na verdade ele tem um olhar para a vida dele, muito mais do que para o que corre aqui socialmente. E aí eu vou trazer um novo olhar do que foi me colocado socialmente. E aqui eu complemento, trazendo essa sensação do que é comportamento. E o que é vulnerabilidade? Quem gosta de ser vulnerável? E vulnerabilidade também foi uma palavrinha que foi colocada errado. Porque é muito bom ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade vai me dizer que eu estou na arena da vida. Se eu não estou correndo de uma certa forma alguns riscos, eu não entendo ainda o que é essa busca de comportamentos cada vez mais perfeitos. Vulnerabilidade já começa aqui. Não é ser fraco. É a incerteza. Os riscos e a exposição emocionais que enfrentamos todos os dias que não são opcionais. E aí uma palestrante que não tem nada a ver com o espiritismo vem e fala com a gente assim, olha, as provas da vida não é opção, vai acontecer. E você vai ser vulnerável a elas. Mas você não vai ser fraco. Então eu sou vulnerável a pegar um carro aqui, alguém entrar na rua e bater. Não é certo? O Haroldo traz até um exemplo, assim, eu sou vulnerável, a pessoa não concebeu os sinais, o semáforo. E aí eu vou pensar assim, com quantos anos que eu conheci um semáforo? Porque eu sou do interior de Minas Gerais. Na minha cidade não tinha semáforo, na de vocês tinha? Não. Ainda não tem. Ainda não tem. Então, quando é que eu fui aprender essas normas sociais e a confiar no outro? Acho que na minha também não tem. Tem um? Tá. Né? E aí, quando eu fui aprendendo que eu tenho que aprender a confiar cada vez mais nessas normas sociais, nessa sensação de incerteza na vida, nessa sensação de que quem vai ali para Nova York já teve aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, porque aqui que acontece tudo. Uhum. Ou quando alguém está falando de Terceira Guerra Mundial, aqui seremos os primeiros, porque a gente está do lado de Nova York. Né? Então é essa sensação de incerteza. E ela vai complementar. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, que é o dever. A vontade de assumir os riscos e a se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. E essa frase é tão profunda, tá? Porque eu preciso me comprometer a me lançar. E hoje, gente, infelizmente eu vejo pessoas que passam pela vida despercebidas delas mesmas, que não faz diferença na vida de ninguém, nem delas mesmas, que não tem nenhuma paixão por nada, que não descobriu ainda o que move a vida. E não tem nada melhor do que nos jogarmos de corpo e alma aquilo que realmente nos faz bem. Então, o que eu gostaria na palestra de hoje é que vocês pensassem em algo que move a vida de vocês. Pode ser a maternidade, a paternidade, pode ser o trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser uma leitura, pode ser algo que vocês fazem verdadeiramente bem. Mas tem que mover, tem que aquecer o coração. Porque na hora que chegar na hora das tribulações, das vulnerabilidades, eu tenho algo a me agarrar e é por isso aqui que eu luto. Então, quando a gente pensa nas sensações, né, vou pensar na sensação, no sentimento
E na evolução dos sentimentos, para chegar a um processo depressivo grave, que só da depressão grave vai evoluir por um suicídio, o que foi perdendo ali no caminhar? Sendo que o tempo inteiro a sociedade está falando do nosso sentimento de escassez. Então nós estamos provocando pessoas com falta. Então se não chegar ninguém e falar assim, olha, você tem uma grande paixão. E essa paixão te move. E a gente tem que descobrir ela. E são as coisas simples ou complexas. O que eu não posso é achar que o complexo só é pronto para os narcisistas, que é o que nós fazemos hoje. E aí vai complementar de todos os vícios. Mesmo dos simples defeitos, reconhece se nenhum tem a ver que não altere mais ou menos o sentimento de caridade para conosco e para com os outros. E eu gosto de trazer a caridade primeiro para com nós mesmos, que tanto que nós somos extremamente exigentes conosco e extremamente caridosos com os outros. Então a caridade começa com eu me acolher, ser caridoso com os meus sentimentos. Porque se eu venho de uma educação muito rígida, eu sou rígido comigo também. Eu me cobro desse sentimento de nunca ser bom para mim. E aí eu não trago a sensação de ser capaz. E o que é ser capaz? O que é a habilidade? Uma vez eu estava sentada aí com vocês e eu pensei assim, se o palestrante passar mal, quem continua a palestra? Quem continua o tema? Quem consegue continuar aqui? E aí eu pensei, eu não estudei para estar lá na frente, como ele estudou. Eu não estou pronto. Então quem está pronto para continuar a jornada? Então eu falo lá dos candidatos aos presidentes. Vamos pegar os Estados Unidos. Quem está pronto para assumir se precisar? Boa pergunta. Quem está pronto para assumir lideranças? Eu estou assistindo uma série de um hospital. E quem está pronto para assumir, caso alguém falte? Eu sei que está fazendo tudo errado, mas eu não me preparo, eu não olho, eu não observo. E aí vai falar que de todos os vícios, o mais difícil é o egoísmo e o orgulho. E o orgulho não está no lugar de patamar financeiro. Está no lugar de acharmos que somos bons demais para avaliarmos algo. Tem pessoas pobres que já viram, né? Não sei se vocês já fizeram alguns trabalhos sociais nas ruas. Pessoas extremamente endurecidas em si mesmo. E nós temos pessoas que ocupam grandes cargos com um sentimento de humildade para com elas e para com os outros. Então não é lugar social que foi nos colocado. Porque a gente tem a ideia de que quem é rico, né? Não sei se nós brasileiros temos a ideia muitas vezes de quem é rico fez algo errado. Né? Que é algo pré-concebido para todos nós. Então vamos desconstruir isso e começar a olhar todo mundo aqui, ó, porque está todo mundo na Terra. E trazer onde cada um está caminhando e consolidando seus pontos de perfeição. Tem algumas rodas da vida que eu gosto muito de enxergar assim. E aí ele vai complementar que se tem seu princípio no orgulho e no egoísmo, que eles são a negação. E aí você vai perguntar, a negação começa na infância, tá? Quem é mãe de criança pequenininha aí faz o teste. Né? Que é assim, quem foi? Eu. Já viram? Né? A criança naturalmente faz esse movimento de negar, quando ela está em uma enrascada. A gente também faz isso. A gente segue seguindo esse comportamento. Por quê? Porque antes, quando eu assumia, eu apanhava. Ou eu apanhava até se eu não fosse motivo. Então todo mundo ficou com um medo social de enfrentar. Porque se alguma coisa caísse, e aí é importante entender como a gente precisa evoluir na educação, se esse microfone caísse na minha mão e eu fosse uma criança, alguns pais vinham bater na criança. Ou gritavam.
Então, assumir que caiu, pegar e colocar no lugar de novo, não era um comportamento normal, comum. Porque primeiro vinha a repreensão. Então, na maior parte das vezes, nós temos que aprender a educar, mas aprender de novo a entender que quando nós errarmos, não vai ter punição da forma que nós concebemos. Por isso que nós negamos os nossos comportamentos. Por isso que nós não enfrentamos a nossa vulnerabilidade de errar. Se eu bato o carro, o primeiro sentimento que eu tenho não foi comigo. Não fui eu, né? Ou às vezes, quando é óbvio que foi eu, vou criar os motivos ou as melhores explicações. Eu já ouvi falar aquela expressão assim, nós não precisamos de advogados, nós somos nossos melhores defensores. Que nós vamos encontrar uma forma de negar para nós mesmos. Mas tem muitos comportamentos que eu alcanço e eu ainda assim continuo negando. Isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são, aí a gente vai falar, o que são esses comportamentos de Deus e o que Ele espera da gente, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, a abnegação e o devotamento. Vamos começar trazendo isso para nós mesmos. E a gente tem que perpassar aqui por quem? O homem de bem. E o homem de bem, ele me dá o caminho de que é estudar as nossas próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor que na véspera. Então eu identifico assim, hoje eu acordei muito cansado. Então amanhã eu trabalho esse sentimento de cansaço que me fez procrastinar o dia inteiro para amanhã estar melhor. Dormir mais cedo, fazer alguma higiene do sono e acordar mais disposto. O que acontece é que a gente vai emendando semana a semana. Ou a sensação de que amanhã eu vou trabalhar em algo que eu não gosto. E migrar é isso, né? Migrar é essa sensação de que eu fui lançado para um país e foi só me dado uma única oportunidade de fazer algo. Então, na maior parte das vezes, nós vemos pessoas insatisfeitas com o que fazem. Mas se foi me dada essa possibilidade, e aí tem algo que eu aprendi só aqui, que eu migrei não na infância, eu migrei na fase adulta. E por mais que eu tenha sido levada por situações que não eram das minhas próprias escolhas, eu sou adulta. E eu vou ter que bancar a minha decisão. Ninguém me colocou dentro de um avião ou me fez atravessar a fronteira forçosamente. Foi a minha escolha. Pode ser motivada por relacionamentos, pode ser motivada pelos nossos pais, né? Como muitas pessoas aqui vieram com os pais. Mas eu tenho que bancar isso. Eu tenho que enxergar isso como a minha possibilidade de estar na vida. E aí, ele vai complementar que as pessoas plenas identificam a vulnerabilidade. O que nós mais somos é vulneráveis nos Estados Unidos. Por causa do idioma, da compreensão das regras, do sistema de saúde, do sistema educacional. Então, eu sempre falo que é como se eu tivesse morrido. Chegasse no plano espiritual e agora eu vou ter que aprender a viver ali com uma nova forma de ser na mesma vida. E aí a gente traz essa sensação de vida eterna, que é a gente permeando vários lugares. Então, assim, eu não entendo o sistema educacional como um todo, como eu concebo o meu país. Eu não compreendo como é que funciona a saúde aqui. Eu tenho poucas compreensões do que a sociedade que eu vivo me disse. E por isso que eu falo, esses padrões sociais que nos são colocados se tornam verdadeiros. Então a luta hoje é fazer com que a gente melhore a nossa forma de migrar, porque quem migrou lá atrás só sabia fazer de um jeito. E a informação vai me trazer outras possibilidades de fazer. Então vamos pensar no que é esse sentimento de ser pleno e em busca da perfeição?
é um catalisador da coragem, da compaixão e vínculo. Na verdade, a disposição para estarmos vulneráveis foi o único traço claramente compartilhado, tanto por homens, e aí pesquisas precisam fazer isso, e mulheres que descreveriam-se como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde o seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Porque se eu não vou refletir, e nós temos pessoas muito rígidas, o que é rigidez? Né? Que era assim, eu vou colocar o exemplo, né? Mãe, deixa eu escolher minha roupa. Não, menino. Sexo, vida. Não é assim? Mãe, não. E colocar-nos nos lugares de repensar a vulnerabilidade, vamos jogar isso para as relações? Que tanto que eu tô aberta a falar assim, tô errada. Errei, precipitei, não deveria ter falado. E falar sobre isso, demonstrar isso, vai trabalhar cada vez mais o meu sentimento de ser vulnerável, mas eu vou ficando muito mais corajoso. Porque coragem mesmo é falar quando erra e seguir em frente. Difícil mesmo é sempre estar acertando e sempre se achar perfeito demais naquele lugar. E os espíritas? E os bons espíritas? O que nós fazemos? E aí a gente volta a refletir. Às vezes a gente pensa que frequentar a casa espírita nos torna perfeitos. E foi concebida essa ideia. Tá? Foi concebida essa ideia no aspecto religioso. Coloca assim, quem frequenta uma religião é um homem de bem. E muitas vezes nós temos pessoas fazendo coisas erradíssimas dentro das religiões. Mas o fato de estar ali nos protege na perfeição. O Espiritismo não traz perfeição. Porque a caminhada é única. O Espiritismo te ensina os caminhos. Mas a jornada é nossa. E aí, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com os horizontes limitados, então assim, eu me contento com o que eu recebo, né? Só de estar ali eu já estou conectado com Deus, eu vou ter meu lugarzinho no céu. Então por isso que pessoas vendem lugares no céu. Porque o fato de frequentar e comprar um pedacinho, né, vai garantir esse espaço. Mas eu preciso trazer essa verdade. Que se não se estudar, que se não é que é uma gota. Para participar de uma palestra como essa, é uma gota dessa reflexão. A jornada é na arena da vida. E vocês gravam assim, vocês podem sair assim, eu estou pronto para a arena. Porque eu estou disposto a trabalhar as minhas más inclinações. Outro que empreende alguma coisa melhor, se esforça por desligar-se e sempre consegue. Se tem firme a vontade. Quando a gente percebe que uma pessoa perdeu a vontade de viver, né? Hoje vocês com certeza conhecem pessoas que perderam a vontade de viver. E qual que é o objetivo de todo mundo? É trazer a vontade de viver. E tá difícil, porque o mundo inteiro tá me falando do sentimento de escassez. E aí, o capítulo continua falando sobre a parábola do semeador. E eu vou ler ela rapidamente, porque tem algo que tem a ver com a paternidade. Aquele que saiu a semear, aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Então, perdeu a sementeira. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram. Teve uma sensação assim, vai dar certo. Porque careceria, né, de profundidade a terra onde haviam caído. Então, não foi. Mas levando-se o sol as queimou e não tinham raízes secadas. Outra parte caíam entre espinheiros e estes crescendo as abafaram.
Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras sementes a outros 30. Ouça os que têm ouvido de ouvir. Qual terreno nós caímos? E de onde que eu vou nascer? Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons, esse pai é bom e esse pai é mau, e ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, transforma a criação dos filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: nós, pais, você está comprometido em semear? Você está atento na sua semeadura? Porque a semente foi jogada. Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros na sua sementeira e tomar decisões ruins. Nós vamos errar muito desse lugar. Perfeição não existe, porque perfeito é só Deus. Aí a gente vai aproximando com a nossa humanidade. E ao se tornar, e os que se tornam filhos felizes, aí vem um conceito que a gente quer trazer: filhos felizes o tempo inteiro. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Nem sempre prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. Que a coragem só vem dos erros. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de se lançar. Isso vai acontecer. Então, é acolher e lançar de novo. Vai de novo. E a gente automaticamente faz uma redoma, assim. Se a gente pudesse, a gente colocava uma redoma. Precisamos expor os nossos filhos a todos os tipos possíveis de sofrimento? Não. Por isso que essa semeadura é atenção e comprometimento. Eu tenho que melhorar a caminhada? Sim. De que forma? Entendendo a vulnerabilidade deles também na vida. E aí vem o dever. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura. São almas que estão dispostas a enfrentar, que enfrentam as angústias da luta. Ele é austero e brando. Aí a gente começa a encontrar o que é a palavrinha equilíbrio na vida. Ele vai ser brando quando necessário, mas austero quando necessário. Pronto a dobrar-se a mais diversas complicações. Então ele pode se curvar, mas conservar-se inflexível, e a gente é cheio de pessoas inflexíveis diante das suas tentações. A inflexibilidade é colocar a razão na frente. Quanto mais razão eu tenho, mais inflexível eu sou. E não estou trazendo o conceito de que a vida é relativa, de que as verdades são relativas. Existem verdades absolutas, inquestionáveis, imutáveis. E a gente esquece disso, porque está tudo relativo demais. Existem verdades absolutas, que nessas verdades absolutas de Deus eu sou inflexível. Mas existem verdades dos homens que eu vou ter que me flexibilizar para entender e passar. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Então não é o blogueiro, não é o palestrante espírita que é o seu ideal de ser humano. Seu ideal de ser humano é o vosso Deus. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua causa própria. Vós todos, a que tem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longa da perfeição está o homem, jamais esbarrei em semelhantes escolhas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros.
O espírita sincero, ele reconhece o seu lugar. Ele entende o porquê de estar. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas irão se redimir. E humildade não é fraqueza. Humildade é a coragem da vulnerabilidade. E o que eu deixo aqui hoje para vocês é que, se vocês chegaram na palestra de hoje com a sensação de que ia ser só mais um domingo, ou só mais uma semana, ou só mais uma permanência num lugar que vocês nem sabem porque vocês estão aqui, que esse se torne o verdadeiro motivo das nossas vidas. E que eu possa fazer, como se diz um ditado popular, um suco do limão. Né? Fazer uma limonada, como é? Do limão, limonada. Do limão se faz uma limonada. E essa é a mensagem. Eu posso deixar o livro para vocês. Tem até uma palestra dela na Netflix, vale a pena assistir. Mas só vale a pena assistir se eu conseguir fazer a conexão com o capítulo 17 do Livro dos Espíritos. Vocês podem pausar e voltar à leitura, porque aí vocês vão conseguir entender. E uma vez eu perguntei dentro de uma casa espírita, quando eu era adolescente ainda, não vou falar quando eu era pequena, porque não mudou muita coisa. Quando é que eu vou saber que está todo mundo caminhando no mesmo caminho? Quando as religiões pararem de ser tão diferentes, a política caminhar parece que para todos os lados, é quando eu entender que algumas doses de fala vão fazendo conexão com temas que não se conectam. Então, quando eu encontro alguns conteúdos que casam com o espiritismo, que casam com aquilo que eu estudo, eu falo, estamos no caminho. E isso, quando algum outro assunto que eu estudo se conecta, eu vou entendendo que a gente está enxergando na integralidade. Não existe uma única verdade, existem caminhos que me levam para essa verdade. Eu só tenho que ter ouvidos de ouvir. E eu agradeço a manhã de hoje e o estudo da perfeição. Bom dia.